Patrícia Brasil. Viana. Com a Patrícia Viana, gente. É muita Patrícia para uma Viviane só. Nós vamos falar aqui, debater com esse pessoal a respeito de marketing, a respeito de rede, a respeito de Google Meu Negócio. O papo aqui vai ferver. Então, se eu fosse você, ficava de olho na nossa telinha. Vou começar com o Bruno. Apresente-se para nós. Bacana. Boa tarde aí pra todo mundo que tá nos ouvindo. Me chamo Bruno, sou responsável da agência Papo Criativo. Nossa agência é responsável por posicionar sua empresa na primeira página do Google. É um prazer estar aqui representando a unidade de Caxias, né, gente? Tô representando a unidade de Caxias junto com as minhas amigas aqui, a Patrícia Viana e a Patrícia França. Vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar com a França. Eu gosto de começar assim, por esses desafios. Eu quero que você se apresente para nós. E já de antemão, diga para nós um gatilho do tráfego pago. Vai lá. Um gatilho, como assim um gatilho? Um gatilho, alguma coisa que não pode faltar para o tráfego pago. Boa tarde, meu nome é Patrícia França, eu faço gestão de tráfego pago, faço parte da unidade de Caxias e do tripé de marketing da unidade de Caxias. É um prazer estar aqui e agradeço o convite da Paty que teve essa ideia brilhante. E um gatilho do marketing que não pode faltar, olha, é consciência. Muita consciência de quem faz e quem quer fazer. E vocês vão entender por que eu estou falando consciência, porque no meio do que vai acontecer aqui vocês vão entender. Mas no momento é consciência. Isso faz toda a diferença para quem faz tráfego pago. Perfeito. Minha amiga que trouxe a gente aqui, Patrícia Viana, que eu esqueci no meio de tanta Patrícia, mas se apresenta para nós e também já vai colocando aí faca na caveira aí pro pessoal que eles estão fazendo de errado nas redes sociais. Boa tarde, meu nome é Patrícia Viana. Agora o pessoal tá esquecendo o meu nome, mas sempre foi Patrícia Viana. Sempre foi. Meu nome é Patrícia Viana, eu sou social media, estrategista digital e mentora de empreendedores. E o que estão fazendo de errado nas redes sociais? Não estão se posicionando da forma correta. Estão vendendo, na verdade, estão pensando que estão vendendo o seu produto, mas na verdade estão afastando o seu cliente do seu produto. Porque desde o momento que você se posiciona errado, você acaba afastando o seu cliente do seu perfil da rede social. Agora a gente começa esse bate-bola, que tá bem bacana. E eu quero fazer uma pergunta aqui que cada um de vocês vão responder essa mesma pergunta, que eu tenho certeza que eu já cometi algum desses erros como empreendedora, né, que se expõe na rede. Qual é o maior erro que vocês têm visto aí os empresários cometendo nas redes sociais, no posicionamento no Google Meu Negócio, né, no tráfego? Qual é o maior erro do empreendedor hoje? Manda comigo? Pode falar. Bom, hoje, dentro da minha área, né, eu atuo com posicionamento orgânico, construção de site, Google Meu Negócio. E hoje, um dos maiores erros que eu vejo os empreendedores cometendo dentro do Google Meu Negócio é achar que o Google Meu Negócio ele é uma ferramenta passiva, quando na verdade ele é uma ferramenta ativa. Por que eu falo isso? Porque sempre, quanto mais a gente movimenta a ficha, quanto mais a gente faz atualizações na ficha, quanto mais a gente trabalha a ficha da maneira correta, mais relevante aquela ficha ela fica para o algoritmo de pesquisa, né, para os algoritmos do Google. E o Google, o que ele faz? Ele vai posicionar aquela ficha entre as 3 primeiras. Então, um dos erros que eu vejo dentro da minha área de atuação, os empresários cometendo é achar que é só criar ficha e deixar lá que o milagre vai acontecer, e não vai acontecer. Exato. Patrícia França. No tráfego, eu posso dizer para vocês que eu vejo assim, que para os iniciantes em tráfego, um erro que eu vejo muito acontecer nos empreendedores é que eles acham que é só colocar dinheiro no tráfego e a mágica vai acontecer, e não é bem assim, para os iniciantes. Agora, para aqueles que já fazem tráfego, já fizeram 1, 2 vezes e até 6 vezes e tem história real para isso, eles acham que todo problema no tráfego, a culpa é do gestor.
tudo que acontece de errado no tráfego pago a culpa é do gestor. O gestor errou, o gestor fez isso errado. E quando a gente vai analisar campanha por campanha, não foi bem isso. Não é bem o gestor o culpado. Então, para os iniciantes, achar que é só colocar dinheiro e a mágica acontece. Ele vai conseguir vender tudo que não vendeu em 6 meses, ele vai vender em menos de 30 dias porque ele está pagando. Por que, Brasil? Um detalhe, é isso. E para quem já faz, toda a culpa é do gestor. Ponto final. Esses são os grandes erros que eu vejo hoje. Na verdade, seria uma via de mão dupla, né? Porque não tem como gestora que sou, não tem como o gestor trabalhar sozinho. Os processos, eles precisam ser mútuos. Então, vamos lá. Nossa rainha das redes sociais, a mulher que me deu um norte, que foi um norte, que um divisor de águas para mim. Fala aí, Patrícia Viana, qual o maior erro? Eu acho que o maior erro é achar que a parte orgânica não é necessária. É Uau. achar que a sua vitrine pode estar de qualquer jeito, não desmerecendo o filho, o primo, o cunhado que faz a sua vitrine. Mas, se ele não for uma pessoa que está preparada para aquilo, não se especializou em montar aquela vitrine, não adianta jogar a culpa pro coitado do gestor de tráfego, que ele não vai fazer milagre. É que nem uma loja, é que nem um shopping. Se você entra numa loja do shopping e a vitrine está toda estrambelhada, você vai entrar para comprar uma roupa naquela loja? Você não vai entrar. Então, você precisa, sim, de uma vitrine bem arrumada. Mas, Patrícia, é uma coisa muito complexa. Não, às vezes o arroz com feijão bem feito, ele funciona, sim. Mas tem gente que não está fazendo nem o arroz com feijão bem feito. Tem gente que não vende pudim e posta pudim. Tem gente que não vende abacaxi e posta abacaxi. A não ser que você venda abacaxi, não posta abacaxi no seu feed. Então, essas coisas são grandes erros que fazem, que inclusive acaba prejudicando tanto o tráfego pago, porque o cara vai chegar lá, vai pensar que você vende abacaxi e vai te chamar perguntando quanto é a dúzia do abacaxi e eu não vendo abacaxi. Verdade. Ou vai chegar no Google Meu Negócio, vai encontrar lá, dentista, aí entra no perfil do dentista, tá lá, abacaxi, fala assim, que dentista é esse? Que tem um monte de foto de abacaxi no perfil dele do Instagram, né? Então, esse é um grande erro que, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa consciência da importância do marketing. É por isso que eu chamei de tripé, porque vendo o papo, eu achei muito bonitinho quando a França falou assim, a casa precisa estar arrumada. Exatamente. E é sobre isso, né? Uma coisa, pessoal, vai funcionar com a outra, mas vocês precisam agir, né? Tem poder quem age. Não fica pensando que é mágica, não. Às vezes as pessoas chegam em mim também falando assim, mas vamos ganhar dinheiro dormindo. Eu falo, calma, mas você vai ter que fazer compra, você vai ter que botar essa mercadoria na gôndola para vender. Então a coisa vai funcionar. Então eu estou entendendo aqui que é um quebra-cabeça aonde vocês três conseguem resolver um só problema de uma só vez, trabalhando em equipe. E isso é maravilhoso. Porque, assim, a gente brincou aqui antes, pessoal. Eu falei, vai ter briga. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É realmente sobre a gente entender como empresário que está sendo orientado por vocês, qual é o nosso papel e deixar vocês desempenhar o de vocês. É entender também, Vivi, que cada um aqui tem um motivo por estar aqui. Sim. Um não anula o outro, Isso um aí. complementa o outro. Por isso até que, na verdade, assim, eu acabei, como sabe que eu gosto de fazer movimento, né? Então eu fiz um movimento pra gente ter esse bate-papo aqui, mas quem teve a ideia foi até o Bruno. Ele que jogou, vamos fazer um bate-papo, não sei o quê, assim, assado. Aí a gente foi chamar uma parte e aquilo, né? Fofoca é comigo mesmo, o negócio se espalhou. Então viemos pra cá. Mas é justamente fazer, vamos mostrar para as pessoas que não tem concorrência, Isso aí. né? Um completa o outro. Eu não preciso só do Google Meu Negócio. Eu tenho que ter o Google Meu Negócio, eu tenho que ter o Instagram, eu tenho que ter um tráfego pago, eu tenho que ter outras áreas de marketing, que a gente sabe que existe 1 milhão de áreas de marketing, tem que ter IA, tem que ter tudo. Se você puder, tenha tudo. Mas não desmereça um ou outro, porque isso aqui eu vou só investir em tráfego porque o orgânico não funciona. Eu vejo muita gente fazer isso, entendeu? Desculpa, gente. Eu vejo muita gente fazer isso. É desmerecer as outras áreas, sempre focando muito em uma área só. E não é por aí, né? Eu acredito que seja mais por falta de conhecimento. A pessoa não conhece, logo ela vai agir
né, de forma equivocada. O que entra também em questão também, ô Vivi, que é o que eu sempre falo, é que, até complementando o que a Patrícia falou, cada área nossa aqui de atuação, elas não brigam entre si, elas se complementam. Se complementam por quê? Porque o que eu costumo dizer é que cada área nossa, ela vai pegar o cliente numa fase diferente da jornada dele. Existe algo que nós chamamos de jornada do cliente, jornada de compra do cliente. E cada ferramenta, o tráfego pago, o Instagram bem trabalhado, o Google Meu Negócio, o site, enfim. Cada ferramenta nossa, ele vai pegar o cliente no nível de consciência dele diferente. Então é por isso que a gente não briga ou não conflita, a gente se complementa. Exatamente. Para realmente a gente chegar ao final. O que a gente quer no final? Que o cliente venda. Ponto. Todo mundo. Cada um de nós, o objetivo final é trazer venda para o cliente. Né? Como eu postei hoje, vindo para cá, postei nos stories lá, o cliente falando, poxa, não para de chegar lead. E é isso que a gente quer. É isso que todos nós queremos. Só que cada um na sua área de atuação, complementando um trabalho do outro. Então, vou começar com você essa pergunta aqui, Bruno. O que não pode faltar como estratégia para esse empresário? Visto pela tua área e depois a gente vai ouvir pelas áreas das meninas. Então, falando da minha área de Google Meu Negócio, de site, o que não pode faltar? O Google Meu Negócio muito bem trabalhado, tá? E aí quando eu digo muito bem trabalhado, eu digo trabalhado da forma correta, que é um bom estudo de análise de palavras-chave. Por quê? Por que eu falo isso? Por exemplo, as pessoas, quando elas entram no Google para poder pesquisar alguma coisa, para poder pesquisar um serviço, para poder pesquisar um produto, elas têm uma intenção de busca. Geralmente é a maneira como elas estão pesquisando aquele tipo de serviço. Por exemplo, eu atendo muitos escritórios de advocacia. O advogado, a pessoa que entra lá, dificilmente ela vai entrar procurando por assessoria jurídica. A não ser se for uma empresa. É verdade. Geralmente, a pessoa, quando ela quer um serviço, a conta de luz veio a mais, cortaram a minha água de maneira indevida, a fatura do cartão de crédito vem cobrando algo indevido. Vai buscar específico. Ele vai específico. E de que maneira, geralmente, ele vai? Advogado em tal local, escritório de advocacia em tal local. Então, e aí o que acontece? A pessoa vai lá na vitrine dela, lá no Google Meu Negócio, o que ela faz? Ela coloca lá no nome da ficha: assessoria jurídica doutor, vou dar um exemplo, doutor Ricardo Antunes. A pessoa ela não vai procurar. E o nome da ficha do Google Meu Negócio é uma das coisas mais importantes, porque é a primeira coisa que o Google ele vai reconhecer. Então, se a pessoa não for específico ali, não trabalhar da forma correta, as palavras-chave ali dentro, o que vai acontecer? A ficha dela não vai estar posicionada entre as 3 primeiras e automaticamente ela não vai conseguir ter visibilidade. Aquele tão sonhado desejo de estar na primeira página. Aquele tão sonhado desejo de estar na primeira página, que a gente fala, né, que é o lugar mais caro da internet. Não é? A Patrícia do tráfego, ela sabe muito bem disso. Então, um dos erros que eu vejo as pessoas, os empresários cometendo muito, né, dentro dessa minha área é isso. Não trabalhar a ficha da maneira correta, não fazer um bom estudo de análise de palavras-chave, questão de categoria. Então, ele não trabalha a ficha dele de forma estratégica. A ficha ela é um organismo vivo, ela precisa estar em movimento para que ela tenha relevância para os algoritmos do Google. Então, essa é uma das estratégias que eu vejo, infelizmente, muitos empreendedores ignorando. Alguns, a maioria, sim, por falta de conhecimento, por não conhecer o poder que essa ferramenta ela consegue ter. É verdade. Foi um divisor de água quando eu aprendi a manusear da forma correta. Porque eu fazia dessa forma aí. Só colocava as coisas lá. E aí, quando eu aprendi a direcionar, realmente eu comecei a ver resultado. Agora, falando na tua visão, qual é o que não pode faltar, né, para que eles consigam ter uma estratégia de venda assertiva na hora que está fazendo o tráfego? Bom, o que eles precisam, eu até tenho lá no perfil, é o segundo post que está no meio, a camisa verde, são os 3 pilares. Esses pilares são essenciais e quem cumpre esses pilares consegue realmente ter bons resultados no tráfego. Então, o primeiro pilar é você ter uma comunicação assertiva e um bom posicionamento. E isso precisa você estar nas redes sociais onde o seu cliente está, não é estar em todas, você tem que estar onde o seu cliente está e você tem que estar bem posicionado. Se você está, você tem que estar com a casa arrumada.
Ou seja, você, como a Paty falou, se você é um corretor de imóveis, você tem que falar sobre isso no seu perfil. Você não pode falar de política, você não pode falar de venda de carro, você não pode falar do mercado, você tem que se posicionar. Então, você tem que estar ali com uma comunicação assertiva, você tem que estar com um perfil bem posicionado. Esse é o primeiro pilar. O segundo vem o tráfego, e aí a gente precisa fazer segmentação, localização, toda essa parte técnica. E o terceiro pilar, que muitos ignoram, e geralmente a culpa é do gestor quando não funciona, que é o pós-clique. O pós-clique é super importante e é o terceiro pilar, porque a pessoa vai lá ver o VPS da Vivi para a academia lá no seu condomínio. Viu o criativo, viu aquele anúncio, arrasou, ela sentiu vontade de ter academia no condomínio. Ela clicou no Saiba Mais. Do Saiba Mais, ela vai para onde? Para algum lugar. Ou ela vai para um site, para uma landing page, uma página de captura, ela vai para o WhatsApp, ela vai para o direct. Enfim, não interessa para onde ela vai. Interessa que esse lugar esteja pronto para receber. Então, o seu site tem que ter uma abertura de página rápida. Ele não pode demorar mais de 10, nem de 3 segundos para abrir. Isso e aí. tem sites que abre depois de, né? É o que eu mais vejo. Especialista. É o que eu mais vejo. Então, ele tem que ter uma hospedagem boa, tem que abrir rápido, ele tem que ter uma copy persuasiva, ele tem que ter uma landing page chamando ali realmente para ação, uma promessa forte, tem que saber ofertar, ele tem que ter uma mensagem boa no direct. E quando vai para o WhatsApp, gente, pelo amor de Deus, tem que ter uma equipe que venda. Por favor, faça-me o favor. Não é bom dia, boa tarde, boa noite, não é oi, me dá o preço e você dá o preço e tchau. Tem que vender. Se não vender, você vai perder o lead. Com certeza. Então, primeiro pilar, você tem que estar bem posicionado nas redes sociais onde seu cliente está e você tem que ter a comunicação assertiva e precisa de tudo que o Bruno falou, precisa conhecer muito bem o seu cliente, conhecer os desejos dele, as dores dele, tem que conhecer qual é o gatilho que ativa esse cliente, o momento em que ele está para você poder atrair a atenção dele. O que eu encontro também muito? Todos querem fazer tráfego, a maioria não conhece o seu cliente. E como é que você vai alcançar o seu cliente se você nem conhece? Você é um excelente profissional, mas você ainda tem que passar por umas etapas. E aí a mágica realmente acontece quando você passa pelos 3 pilares. Aí sim a gente pode chamar de mágica, porque aí a coisa vai ser assertiva de fato. Exatamente. Nossa, que delícia. Gente, eu tô tendo uma mentoria grátis. Eu tô arrasando, amei. Fala pra mim, Viana, do seu ponto de vista. Olha, só não fala da minha, pelo amor de Deus. Não vou falar. Eu não especifico os perfis, não. Mas assim, se a minha tá alguma coisa melhor, eu agradeço as dicas de Patrícia Viana, gente. É sobre isso. Fala aí, minha amiga, fala aí. O caso... Estratégia de venda que não pode faltar para o empresário dentro das redes sociais. Então, muitas pessoas não veem, talvez não entendam muito a importância do posicionamento. Então, quando você se posiciona, quando você mostra que você tem conteúdo, quando você mostra que você entende o que você está fazendo, automaticamente a venda vem. A venda é consequência. A venda é a última etapa de todo esse processo de marketing. Eu sempre falo para as pessoas que o marketing ele é a atração. A gente tem, nós 3 aqui temos o papel e a obrigação de atrair o cliente para você. Mas uma vez que a gente conseguiu fazer isso, a parte da venda já é uma outra área, já é a parte comercial. Aí vem estratégias, porque o pessoal, infelizmente, eu acho que a questão do vendedor se mistura muito a venda com o marketing. Porque quando a gente traz aquele lead posicionado, bonitinho, ele já vem comprado. Então você só tem ali o trabalho de converter aquele lead. E muitas vezes as pessoas fazer o fechamento. Aí tem toda a estratégia de parte comercial, que aí você conhece melhor do que eu nessa parte. Mas se a pessoa se posiciona, se a pessoa mostra autoridade, ela vai conseguir em algum momento vender.
né? Então, assim, as pessoas erram muito nisso. O pessoal não vê, o pessoal já quer partir direto para venda, como você falou, venda. Fala assim, calma, tem um processo. Você chegou, tem gente que tem, sei lá, 30 anos no mercado, aí vem pra internet e quer que em um mês a gente faça milagre. Cara, fala assim, você Eu já fui um desses, mas não vai rolar. não, é o mesmo processo. Na internet você é um desconhecido. Exatamente. Na internet não importa você ter doutorado, ter mestrado, ter todos os ADO, a não ser que você seja um artista que a rede já conheça e você mude de profissão e talvez até ajude um pouco. Mas fora isso, você é um desconhecido. E você tem que provar para as pessoas. Tem sim que provar, não importa se você é médico, porque normalmente os médicos às vezes não entendem isso. E eu até entendo, né? Pô, o cara estudou tanto, o cara se esforçou tanto, o cara às vezes já tá no meio dele ali, ele é o cara dos caras. De mas repente, no aí mínimo, chega na 10 anos de internet, estudo. eu não sou ninguém. É. Até dá uma depressãozinha, eu entendo isso. Eu sou uma pessoa solidária a isso, eu não tô nem zombando, não, Bruno. A internet A pessoa Porque é real. é real, eu sinto a dor do meu cliente. Meus clientes sabem disso. Assim, cara, eu entendo que é difícil pra você ter que virar ator do nada, né? Porque você tem que gravar um vídeo, tem que agradar o outro que tá do outro lado. Tem toda uma estratégia, não é só chegar e sair falando, tem gancho, tem todo um processo que a gente faz por trás. Eu entendo, mas é necessário. Então, a construção de autoridade na rede social também, não importa você ter sua autoridade só no seu meio. Na rede social também é necessário. É o primeiro passo para tudo isso aí. Eu vou te falar de cadeira aqui, né? Eu falava assim, gente, eu tenho a técnica, eu sei fazer, então vamos técnico. E aí, ao longo dos processos, eu fui entendendo que a técnica não estava sendo a forma assertiva de fazer as pessoas entenderem aquilo que eu queria que elas entendessem, né? Então, eu não estava passando da maneira correta. E num certo momento, aí, num dado momento, né, numa sabatina nossa, eu ouvi algumas palavras que ficaram martelando na minha cabeça e eu falei, cara, eu preciso mostrar para esse cliente não só que o técnico que eu sei, mas eu preciso mostrar para ele que eu tô aqui. Que eu tô aqui, que eu tô aqui. Criar estratégia para mostrar que tu tá ali para ele, que ele pode te acessar, que é um acesso fácil e assertivo, que alguém vai atender essa pessoa como se fosse você, que eu acho que é a tarefa mais difícil, porque quando você fala de sair, né, de sair do botão, perfeito isso, para vir pro prático, que é para vir pro fechamento. É uma das tarefas mais difíceis, né? Porque às vezes a gente tem profissionais igual vocês que fazem o trabalho de vocês de forma impecável. Quando aperta o botão, destrói o trabalho de vocês. Puxa. Então precisa ter essa consciência. E a constância é muito necessária, Vivi. A rede social, ela quer pessoas que postem. Sim. Então não adianta você, por exemplo, aqui eu vejo uma coisa que eu vejo até a questão da Paty mesmo, ela até pode confirmar isso. A pessoa vai lá, tráfego pago, em um mês eu vou ficar milionário, porque vendem isso. Aí contratam um coitado do gestor, bota ele um mês, ele não ficou milionário, para tudo, zera tudo. Zera a vida, Zera né? a vida e quando você voltar daqui a 6 meses, daqui a 6 meses eu volto. Aí, minha filha, ela vai ter que fazer Construir tudo de novo. É. É constância em todas as nossas áreas, na área do Bruno também, na minha área, é necessário. Então, o marketing, ele não é assim, eu faço um mês e vou ficar milionário. Então, ou você contrata ou você vai jogar dinheiro fora. Com certeza. Entendeu? Eu tenho um professor, o professor Luciano, que ele tem uma frase que eu até brinquei com ele esse dia, eu falei que eu vou tatuar essa frase. Que ele fala, o Google, ele recompensa o esforço. Ou seja, quanto mais você é constante ali dentro do Google, e aí quando a gente está falando de Google Meu Negócio, né, as atualizações constantes tem que ter, quando a gente está falando de site, artigo de blog, enfim, quanto mais você é constante dentro da plataforma, o Google ele vai recompensando esse esforço, exatamente como a Patrícia falou. Ele vai entendendo que aquela empresa ela é relevante frente ao algoritmo, e o que ele faz? Ele vai posicionando aquela empresa aos poucos.
Só que aí muitas das vezes acontece o que a Paty falou. A pessoa chega, mas em um mês eu quero meu site na primeira página. Pode ser que vai estar, pode ser que não. Um mês eu quero a minha ficha do Google Meu Negócio entre as 3 primeiras. Pode ser que aconteça. Eu tenho inúmeros casos de clientes que aconteceu, mas eu tenho casos também que não aconteceu. Por quê? Você chegou agora no Google. Já quer sentar na janela, Você não coleguinha? vai Calma. sentar na janela. Você acabou de chegar na plataforma. O Google ele tem que entender que você é relevante, que a sua empresa é relevante, que você está fazendo o trabalho certo ali dentro. Para quê? Para ele poder aí sim. Eu falo que é dar uma moral. Ele dá uma moral para você e ele ir posicionando você ali aos poucos. Porque senão é injusto quem já está lá há muito tempo, com Não, quem com já certeza. construiu uma inteligência ali dentro do algoritmo, né? Vai ser injusto com ele, né? Então é exatamente isso. É a constância que vence. Tráfego também, né, Paty? Com certeza. E tem um detalhe: o cliente te contrata hoje. Então, hoje, você já começa fazendo tráfego, já começa fazendo o Google Meu Negócio, já começa colocando o perfil para rodar? Não. Como assim, né, Ele gente? contrata a gente hoje e aí nós vamos entrar no primeiro pilar, vamos conhecer o perfil do cliente dele que nem ele conhece. Quanto tempo a gente vai levar para identificar o perfil do cliente dele? Nós vamos levar um tempo. Pelo menos 15 dias, para a gente ficar tentando extrair do cliente o que precisa para a gente identificar o perfil. Depois vamos criar estratégias. Isso aí. E E 15 aí, dias sendo uma pessoa muito experiente, né, Paty? exato. Não, eu já tô Eu tô botando aqui assim, ó. Eu tô aqui assim. legal. Você entende? Só Aí, sendo a Paty. Sim, quero. criando 15 criando dias. estratégias e tal. E ele É. quer em um mês. Depois que ele paga o profissional, ele quer o resultado em 30 dias. Mas em 30 dias ele nem tem material para a gente começar a trabalhar. Então, quando eu falei consciência, é por toda essa série aí de questões que todo cliente, eu adoraria que todos tivessem, né? Mas com esse podcast a gente já vai alcançar mais pessoas Com para que certeza. elas entendam. Elas pagam o profissional vai ter que fazer toda a base, senão o edifício, quando for construído, não suporta. Exatamente. Então, toda essa base inicial é necessária. Às vezes a gente passa mais de 15 dias, 30 dias, só criando uma base para poder subir. Isso aí, muito Uau. Então, vamos lá. Falando em criação, vamos dizer que eu queira fazer uma loja do zero aqui, de roupa e tudo mais. O que cada um de vocês me orientariam em relação a ter uma loja local? Vamos dizer, eu quero construir uma loja aqui na Barra da Tijuca, eu quero atrair esse pessoal da Barra da Tijuca, o que que eu faço? Joguei no colo de vocês. Vou começar por você, Patrícia França. Adorei! Vamos embora. Então, primeiro, o que eu faria? É uma loja local, então as pessoas vão na loja. Eu procuraria esse primeiro pilar, identificar. É uma loja local que vende apenas para a região ou é uma loja local que faz entrega para outras regiões e para outros estados? Preciso identificar isso porque isso muda a estratégia do tráfego como técnico lá na ferramenta. Isso também muda a nossa comunicação e então faz toda a diferença. Identificado isso, e a gente tem que identificar o perfil também. O que ela se propõe? Ela resolve que tipo de problema? Gordinha, magrinha, enfim, idosa, criança, que tipo... A gente tem que identificar todo esse perfil. Identificado esse perfil, eu vou precisar que ela esteja nas redes sociais. Já que ela está começando, então ela provavelmente não tem nada, ela tem que ter um Instagram muito bem posicionado, com uma comunicação muito legal. Ela tem que ter um Google Meu Negócio, porque é uma loja de rua, então ela tem que estar posicionada. O que eu preciso? Eu preciso tentar fechar por todos os lados para que a gente alcance esse cliente, a jornada de compra desse cliente. Se ele vem pelo Instagram, a gente pega. Se ele vem pelo Facebook, muita gente despreza o Facebook, mas o Facebook vende muita roupa, muito sapato e muita coisa. Então, a gente tem que pegar esse cliente lá no Instagram, lá no Facebook e lá no Google Meu Negócio, porque se ele quer uma roupa, ele vai roupa na Barra da Tijuca. Tem que aparecer no Google, certo? Isso aí. Então, eu vou precisar disso tudo. Com essa casa criada e bem arrumada, muito bem alinhada, eu venho com tráfego.
Então, o que que eu vou fazer? Vou pensar, se é uma loja só de rua, eu vou fazer umas campanhas ali de reconhecimento de marca, um custo mais em conta, para que Legal. todos vejam essa loja, todos saibam das novidades, com aquela comunicação muito legal, e veste, troca daqui, coisa que dá muito certo, né, Paty? E vamos fazer isso por raio, para fazer um branding. A gente faz um brand ali por repetição, sempre aparecendo. E a gente também pode fazer uma campanha de engajamento com mensagem, que aí a pessoa será alcançada e a gente pode remeter ali para visitar o perfil, não precisa ser necessariamente o tráfego, a gente faz um reconhecimento que é mais em conta e a gente faz um engajamento por mensagem direto para o Zap, para ela tirar dúvida. Preciso saber se ela tem o WhatsApp criado, se o WhatsApp está com a loja criada, se ela vai receber os pedidos ali pelo WhatsApp, se tem a equipe comercial pronta para vender. Por Então, favor. tudo isso, por favor, nós agradecemos. Grata. Então, tudo isso. Agora, se ela vende para outras regiões, se ela vende para o Brasil, então vamos mudar um pouco a comunicação. E aí, sim, eu posso até manter o reconhecimento por marca para essa região aqui, porque vai fazer um branding, né? A gente pode manter já, a gente aí já muda a segmentação, a gente já muda a localização, e é claro que eu não esqueço do remarketing, tá? E já que ela é nova, a estrutura, vamos criar a estrutura nas plataformas, vamos criar os públicos personalizados e quando alcançar o critério da plataforma, a gente usa esses públicos para a gente fazer o remarketing, que é realcançar todas as pessoas que foram alcançadas até então. E aí, quando se for para vender para fora, a gente já muda um pouquinho só ali os objetivos, pode ser, mantém o engajamento por Zap, mas muda a localização, muda a segmentação e a gente mantém firme o remarketing. Para Muito iniciar, importante. mas na verdade, uma coisa que a gente fala muito e a maioria detesta, mas é uma verdade, não adianta fugir disso, tudo é teste. Com Então, certeza. isso aqui é Isso aí. algo que a gente pode iniciar ciente de que a gente sabe, pelo menos eu já fiz várias vezes, Paty também, não sei se o Bruno já fez, mas essas são estratégias básicas. Eu gosto muito da expressão que a Paty usou, o arroz com feijão bem feito. Funciona. Dá muito Não é? certo. Aquele cheirinho. Demais, O cheirinho que demais. quando nós chegamos aqui no estúdio Pipoca e Guaraná, sentimos o cheiro da pipoca lá Uma fora. pipoca bem feita também Não dá é? muito Uma certo. pipoquinha demais. bem Tinha que ter feitinha, mudado, com é. crunch. Ai, meu Deus. Isso aí. E essas estratégias aqui são básicas, mas funcionam. Então, eu começaria por essas que eu já identifico que são muito capazes de alcançar um bom resultado para uma loja que está começando. Então, eu vou muito no técnico agora. Quero saber você, Bruno, o que você faria, né, com alguém que chega para você e fala assim, olha, eu vou começar um negócio agora. Eu quero estar na primeira página. Primeira página do Google. Quero estar na primeira página Quem do não Google, quer? né? É o sonho de todo empreendedor. Quem nunca? E aí, quais são as estratégias por onde você começaria? Né? Haja vista sendo uma loja local, né? Com talvez pretensões para ser uma loja nacional. Como é que seria aí? Então, Fê, é uma loja local. A pessoa acabou de me contratar, quero aparecer ali, quero vender, abrir uma loja local na Barra da Tijuca. Tá? Primeira coisa que eu vou entender é quem é o público dessa loja. Por exemplo, é roupa infantil, é roupa feminina, é roupa masculina. Por que eu digo isso? Porque isso vai ser primordial na hora de definir a estratégia de qual palavra-chave eu vou utilizar. Porque é o que eu disse no começo, tudo começa pela a forma que o usuário está pesquisando. Não adianta eu querer criar algo voltado para um público infantil, né? Se a loja é uma loja de roupa feminina. Então a primeira coisa que eu vou entender você vai vender o quê? Para qual público? Entendendo quem é o público, entendendo qual é a persona, eu vou desenvolver a ficha do Google Meu Negócio. Na verdade, até antes de desenvolver a ficha do Google, claro que por instinto, né, a gente sabe que tem. Mas, dependendo do nicho, eu sempre faço o seguinte, eu jogo no Google e pesquiso. Loja de roupa infantil, vai ser uma loja de roupa infantil na Barra da Tijuca. Eu vou jogar no Google e vou pesquisar. Loja de roupa infantil na Barra da Tijuca. Eu vou ver o que o Google está me entregando. Porque tem isso, não adianta eu criar uma ficha, tem nichos que o Google ele não vai entregar ficha. Tem nichos que o Google não vai entregar sites.
Então eu preciso entender. Foi o que eu disse. Por experiência, eu sei que uma loja infantil, de roupa infantil, o Google ele vai entregar a ficha do Completinho. Google. Completo. Então eu vou jogar ali. Identifiquei que o Google ele entregou. Google é meu negócio. Identifiquei que ele entregou ali na primeira página, site, landing page. Então eu já sei que essas são as duas ferramentas que realmente eu tenho que trabalhar. Então ali eu vou definir qual é a palavra-chave principal. Então geralmente eu sempre faço uma análise nas ferramentas para poder entender quais são as palavras que mais têm volume de busca dentro daquele segmento. Tá? Por quê? Porque a pessoa que pesquisa por exemplo, por dentista, ela pesquisa por dentista, por consultório dentário, por clínica dentária. E cada região, as pessoas, elas têm um hábito diferente de pesquisar. Então eu tenho que entender, né, qual é a palavra-chave principal. É essa aqui. Essa aqui é que mais tem volume de busca, então é ela que eu vou trabalhar na minha comunicação principal. Porém, eu tenho as outras palavras-chave que também vai acionar. Né? Isso também, até utilizar também no tráfego, né, Paty? Se eu não me engano, né? E aí eu vou ver quais são as palavras-chave que complementam aquelas buscas. E aí, em cima disso, eu vou trabalhar o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, ele vai precisar ter endereço completo, não tem para onde correr. Se você quer posicionamento, você tem que ter um endereço completo. Eu preciso ter o telefone da empresa, né, cadastrado de direito, porque na hora que eu criar a ficha, isso vai facilitar. Inclusive, vai impedir do Google pedir uma verificação por vídeo na hora de aprovar a ficha. Que isso é um saco. Parto para poder fazer. Pronto, Então a gente consegue. Criei a ficha, eu vou trabalhar o quê? O cadastro dos serviços. A ficha ela permite que eu cadastre serviço que a empresa presta, ela permite que eu cadastre os produtos que a empresa ela oferece. E isso tudo é relevante para o algoritmo. Partindo disso, o que eu vou fazer? Começar a fazer atualizações. Se é uma loja de roupa, eu posso postar ali as roupas, eu posso postar ali coleções. A ficha do Google ela me permite fazer tudo isso. Então eu vou fazer todo esse trabalho aí. Além disso, eu consigo também postar conteúdos informativos. A ficha do Google, muitas pessoas não sabem, mas ela permite que você cadastre promoção. Porque as pessoas não sabem, Não né? sabe. Muito legal e a ficha, isso. eu cuido de uma ficha do Google de um site, de uma loja de móveis, até aqui na Barra da Tijuca. E a semana ela falou, Bruno, botei umas promoção nova aí de festa junina de móveis. Faz o seguinte, toma aqui a arte. E ela me deu, porque a ficha ela permite que a gente cadastre promoção na ficha, inclusive e qual data e período aquela promoção tá valendo. Muitas pessoas não sabem. Então, se é uma loja de roupa infantil, com certeza eu iria para essa estratégia. E paralelo a isso, eu com certeza eu iria fazer um bom site ali. Por quê? Porque o site ele vai me ajudar de duas maneiras. Primeiro, vai me ajudar a posicionar a ficha muito mais rápido entre as três primeiras, porque o site ele manda autoridade para essa ficha. Segundo, o site ele vai me ajudar a mostrar para o Google que aquela empresa ela é relevante e o site ele me permite eu criar um conteúdo maior, explorar melhor as palavras-chave daquele nicho. Bacana. Além de trabalhar artigo de blog. Então, assim, a estratégia que eu utilizaria era exatamente essa. Ficha do Google Meu Negócio muito bem trabalhada, muito bem estruturada, muito bem atualizada. Avaliações. Se você tem um negócio local, a sua ficha ela precisa ter a avaliação. Muitas pessoas não gostam, acham que tá... eu estou enchendo o saco do meu cliente pedindo avaliação. Não. A avaliação ela vai servir para poder ajudar na autoridade da ficha e posicioná-la mais rápido. Sim. E a avaliação ela vai mostrar para os seus clientes que você é bom. Eu sempre falo que melhor do que eu dizer que sou bom é os meus clientes dizerem isso. Digam por mim. Então, assim, se você tem um negócio local, eu com certeza iria bater muito, né, na tecla com esse cliente, que é buscar as avaliações do cliente para realmente criar essa relevância. Perfeito, perfeito. Paty, agora vamos para a parte mais difícil. O seu empresário não quer aparecer? O empresário não quer aparecer, o empresário quer que a social media bota um monte de coisa lá, mas ele não quer aparecer, ele não quer criar conteúdo, ele não quer. E aí, minha amiga, fala aí. Como é que faz, né? Porque geralmente quem tá começando é assim. Seguindo o exemplo deles, né? Vamos supor que a pessoa realmente está começando, né? Eu primeiro tenho que fazer vou fazer uma reunião com o meu cliente e entender, porque como a Paty falou, muita gente não sabe nem para quem vende. Então eu vou entender dentro do que ele sabe, porque vai ter coisas que eu vou descobrir no meio do caminho, mas
o que ele sabe, até aqui, o que você sabe sobre o seu cliente. Então, vou entender os objetivos dele, vou desenhar a persona. Em cima do que ele me passou, eu vou fazer a persona para poder identificar as dores, desejos e objeções desse cliente. E em cima dessas dores, desejos e objeções, eu vou criar, né, scripts e campanhas para poder eu postar e começar a trabalhar a autoridade dela, daquela loja dentro da rede social. Né? E aí entra também a parte do tráfego pago. Um perfil novo é muito difícil engajar no orgânico. É impossível? Não, mas as pessoas hoje em dia são imediatistas. É verdade. Se você é imediatista, se você quer acelerar o processo, vai ter que ser orgânico e pago. Não tem como. Eu não sou hipócrita, assim, eu não sou gestora de tráfego, mas a gente tem que entender, né, que quem paga quer agilidade. Você tem que dar opções para esse cliente. Você quer como? Você quer rapidinho, um pouco mais rápido? Rapidinho não, né, Paty? Quer também Não vai rolar. Aí, pronto. Mas aí, você quer já mais... quer rapidinho. Pois é. Isso aí, ó, quer rapidinho. Cliente. Você quer mais rápido ou você tem tempo para esperar? Porque também eu tenho clientes que só querem um brand, só querem que é a construção ali da autoridade na rede social. Ele não tá ligando se ele vai vender, se ele não vai vender. Mas uma loja de roupa não fez isso. Então, eu vou montar estratégias de live shop para poder ele vender pela rede social também, porque isso traz engajamento. Bacana. As lives traz muito engajamento orgânico para a rede. Post collab com os donos da empresa. Normalmente o dono ele já tem outras pessoas que ele conhece. E quem abre loja infantil normalmente tem filho. Então, se você tem filho, tem os pais dos filhos dos colegas, e é quem melhor do que indicar você do que um amiguinho, né? O pai de um amiguinho do seu filho. Então, posts collabs, prova social, que é justamente o que o Bruno está falando, né? Das avaliações, o gatilho da prova social, gente. Isso é antigo, viu? Demais. Então, assim, Google Meu Negócio, bem posicionado, porque você tem um negócio local, então você precisa também ter o Google Meu Negócio, você precisa também ter a campanha de reconhecimento que a Paty falou, você precisa... Cara, é tanta coisa que ele precisa. Às vezes até dá para aparecer menos, mas não dá para não aparecer na rede social. É necessário porque cria conexão, porque pessoas compram de pessoas. Entendeu? Então, se a pessoa está começando, eu faria todo esse processo, embora eu tenha um hábito até de ser meio simplista, né? Eu tento resumir, embora pareça rápido, não. Esse processo ele é demorado. Eu sei que ele é doloroso, entendeu? Tem que ficar... Eu acho que eu vou fazer até psicologia para começar a trabalhar um pouquinho. Por favor, me ajuda. Porque os meus clientes ficam naquela ansiedade, mas não tá vindo. Eu falo assim, calma, tenha paciência, vai acontecer. Aí quando começa a acontecer, eles ficam muito felizes com isso. Mas a loja de roupa, dependendo do valor, até que o resultado não é tão demorado. Tudo depende muito do cliente, depende muito do ticket. Então, quanto maior o ticket, mais difícil você alcançar esse cliente, tá? Então, basicamente... eu que eu digo. O convencimento é maior. Isso. Eu não vendo roupa, não. Mas basicamente, essa parte. Da parte de diga. construir a identidade da marca... Enfim, construção da bio e 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu só gostaria de falar sobre o ticket, serei breve. Existe um detalhe sobre tickets. Por exemplo, quando você tem um livro, um e-book ou um serviço muito prático e você vende por R$ 47,90 até R$ 50, a barreira de entrada para você comprar um produto desse é baixíssima. Então, a tendência é que a pessoa compre de imediato, sem ir lá no perfil e saber quem é essa doida da Patrícia França, quem é essa louca da Patrícia Viana, quem é esse Bruno Soares. Ele compra porque a gente fez uma promessa tão forte e ele quer resolver o problema rápido, ele compra. Mas quando passar 297, 597, ele vai lá no perfil para saber quem são essas pessoas. E aí a barreira já fica um pouquinho maior. Agora, quando são 2K, 5K, a pessoa não vai comprar, gente, porque ela nunca te viu na vida. E aí ele vem querendo fazer as coisas todas e vender. Em um mês, 5, 10 mentorias de 5K, se ele nem aparece na internet. Ninguém sabe de onde essa pessoa surgiu. Isso, então, o nível de barreira para comprar um ticket alto
É alto. Acho que eu vou morar Você perto tem- de você. Você tem que ter só a consciência que eu falei no início, só um pouco, para entender que a sua mentoria de 5K, ela vende, ela pode vender muito, mas você tem que ter a constância, você tem que ter o posicionamento, você tem que estar lá mostrando, ainda que você tenha 10 diplomas tops de linha, seu diploma na internet não vale nada até Isso aí, você se mostrar e falar que você sabe do que é aquilo ali e que você tem a solução do problema dela. Mas ela pode demorar 7 dias, 15 dias, ela pode... Tem produtos que eles têm um tempo de espera de 60 dias para a pessoa fazer uma decisão. Ela faz a decisão, é ótimo. Mas não é hoje nem amanhã. Não é como esse Então, mesmo, né? Tem que ticket- ficar aparecendo. Sim. Quantas vezes você fala, eu quero comprar uma geladeira, a geladeira fica te perseguindo. Aonde você entra, já tá lá na geladeira. Do lado da porta de janeiro. Foi um gestor que fez esse remédio lindo, né? Funcionou. Isso aí. Entendeu? Não, e até pegando esse gancho do que a Patrícia falou, um exemplo, né, sobre essa questão do nível de convencimento que a pessoa ela tem que ter a depender do valor do ticket. Esse dia eu fiz uma reunião com um cirurgião plástico. E aí, perto da reunião, perto do final, ele falou assim, tá, mas aonde eu encontro mais sobre você? Aí eu falei, ele falou, queria entender, queria ver um pouco mais do seu serviço, além de tudo que você já me mostrou. Aí o que eu fiz? Eu falei, faz o seguinte, eu vou encaminhar pro senhor aqui o link da minha ficha do Google Meu Negócio da nossa agência. Ah, eu falei, lá o senhor vai encontrar 40 avaliações da nossa ficha, da nossa agência. Eu falei, e inclusive a última avaliação foi de um cliente nosso lá de Portugal. Ele, ah, tá. Vocês têm cliente de Portugal? Eu falei, temos. Ele, ah, Faz toda a tá. diferença. Não, tranquilo. Ok, Brasileiro ok. tem dessas coisas, né? Então Muito. já muda quando eu vou... Brasileiro tem dessas coisas. Aí Sabe esse que eu brinco? conhecimento... Essa história Às vezes a do- pessoa do- vende coxinha em Portugal. Então, Mas aí em Portugal vale Pois é. mais do que quem tá aqui no Pois Brasil. é. Né? Pois é. A gente vai caminhar pro final. Tem muita coisa aqui Já? que eu queria saber, mas não vai dar tempo. Mas falando dessa questão de ticket médio, né? De ticket e tudo mais, eu sempre brinco que ou eu quero estar lá na Minha Casa Minha Vida, que é o pessoal, entendeu? Que ele vai olhar, ele quer muito aquilo, ele vai fazer e pronto. Ele juntou todas as economias dele, ele quer, ele já pesquisou tudo, tá decidido, ele vai comprar. Ou aquele pessoal que já está fazendo mais de 2 milhões, que ele não quer saber do que você é, quem você é, ele quer fazer. O mais difícil é o intermediário. Porque é esse que quer saber tudo. Ele quer saber quem é você, ele quer saber onde você está, onde você mora. Se você tem um ticket desse de mentoria, por que que você mora nesse lugar? Enfim, tem toda uma outra estrutura para trabalhar com esse pessoal. Sim. Então, a gente sempre brinca, né? Eu gosto das duas pontas. Ou o cara tá lá na ponta do final, ou lá na ponta encabeçando. Porque o intermediário, Verdade. ele é o mais difícil de lidar, de fato. Que é aquele pessoal que tá rico agora e acha que tudo é um morango, né? Que tudo é assim. Estalou o Pato de dedo, consegue... Não. Eu estalei o dedo, fiz um vídeo, viralizei, fiquei rico. Porque você não consegue fazer meu tráfego? Entendeu? Não, você é minha social media há não sei quantos anos, por que minha rede não tá bombando? Ah, você tá cuidando do meu... Então, esse pessoal é o pessoal mais difícil que tem para trabalhar. Então, mediante a isso, eu vou fazer 3 perguntas. Vocês se virem no 30 para responder em 30 segundos. Eu não aguento. Eu quero saber, né, sobre as novas tendências e qual é a ferramenta preferida de cada um de vocês. E aí vocês vão finalizar dizendo a rede social de vocês, né, como encontra vocês. E aí a gente já parte de fato para o final com essa resposta aí de vocês. Quem começa? Vamos lá. Ah, vai, geralmente é quem pergunta. É muito bom. Eu sou quieto. Então, uma tendência que eu vejo muito hoje no Instagram, né, é você ser natural. As pessoas estão cada vez mais naturais, né? Natural que eu tô falando não é você não se arrumar, Gente, não né? parece cabelo pro Chegar lá alto. todo louco. Não tô falando isso. Ninguém trabalha assim, gente. Rede social é trabalho. O pessoal, tem gente que ainda não entendeu isso, mas rede social é trabalho. Viu, família? Rede social é trabalho. Não é? Né? Muita coisa. É, Muita coisa. tô trabalhando, né? Não tô ali de bobeira. Mas é você ser mais natural, você ser autêntico, você ser você. Eu acho que isso é uma tendência. E a outra é IA.
Inteligência artificial veio para ficar, infelizmente, porque eu ainda gosto de ver a carinha das pessoas. Hoje em dia a IA tá tão perfeita que é uma IA, às vezes é um avatar que tá ali por trás, igual a pessoa, e quando você vê não é a pessoa. Mas é uma tendência, a gente tem que seguir, não adianta ir contra, né, a maré, tem que andar a favor da maré. Então a gente precisa, sim, estudar mais IA. Eu vejo que as pessoas que estão na rede social ainda não caiu a ficha, e quando for virar pro lado, a IA já tomou conta e você tá aí, ó. Caraca, o que aconteceu? Passou um furacão aqui, eu não tô mais engajando, eu não tô mais entrando na rede social. Exatamente. Então invista. Invista em profissionais também que conheçam IA. Não estou falando que ninguém aqui é expert. Não tem tempo para ser expert. É O verdade. negócio chegou agora. Tá todo mundo aprendendo junto. Tá É todo isso. mundo E aprendendo é o junto. melhor momento. Aprender Isso. junto é o melhor momento. Mas se você é profissional de marketing, corra atrás. Vai entender. Passe para o seu cliente outras opções. E você que é cliente, cobre isso. Cobre isso. E pague por isso também, gente. Por Porque favor, não é... nada de ficar pedindo, Né, dá por uma favor. ajudinha. Não é barato. Não é barato. não. Às vezes você paga assinaturas de R$ 1.000 para você conseguir fazer aquela ação em IA. Então não é barato. Mas essa é duas tendências aí que eu vejo no mercado. Patrícia? Então, eu vou repetir de maneira diferente que a Paty falou sobre uma tendência, são os vídeos, que alguns têm resistência, mas você precisa fazer vídeos, tá? E os vídeos, você não precisa se preocupar com uma produção hollywoodiana, você pode fazer vídeos simples, mas que sejam naturais, que seja você e que você fale o que o seu público quer ouvir, tá bom? E de uma maneira que seja persuasiva, criativa, às vezes provocativa, mas que você fale algo que te dê autoridade. E sobre tendência, é IA, não tem para onde correr. Você precisa aprender a usar um chat, a usar um Deep, um Manus da vida, esses Opus Click que vai fazer os cortes e tal. Enfim, tem muito IA. E se você diz que não tem tempo, eu não vou dizer isso para os profissionais de marketing, porque vocês têm que ter tempo, têm que estudar mesmo e tem que aprender. Agora, para um cliente que diz que não tem tempo realmente, porque ele tem muita coisa para fazer, então ele tem que procurar um profissional que faça. Exato. Que tenha e que tenha capacidade... Pra representá-lo. Exatamente, porque Exato. tem muita IA muito boa aí e você não precisa ficar... Outra coisa, não precisa ficar vendido com o coração apertado, que eu vou viver fazendo um vídeo na minha vida. Não, a gente vai usar IA para intercalar essa situação aí. Ora a gente faz uns vídeos com IA e ora a gente faz os vídeos naturais. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Não pode ser só IA, porque dá para perceber. Vai ficar feião. Então a gente vai intercalando isso aí. Se esse cara não está preocupado com a empresa dele, por que eu tenho que contratar o serviço dele? Exatamente, tem que Então, ter realmente, tem que ter consciência. um equilíbrio. Eu falo isso, eu tenho um cliente meu que eu cheguei para mim e falei, eu dava 1 milhão de opções, ele não queria nenhuma. Eu falei assim, cara, o negócio é seu. Quem decide é você. Isso aí. Aí ele resolveu gravar vídeo. Porque ele viu que eu não tenho como aparecer. A cara tem que ser dele. Com certeza. Com certeza. Bruno? No meu caso, IA, né? Parece repetitivo, né? Foi o mesmo que vocês disseram, mas no meu nicho, o que tem acontecido? Poucas pessoas sabem, mas nos Estados Unidos, a IA ela já está recomendando empresas quando a gente entra ali e faz uma pesquisa. De que maneira, né? Em vez do Google ele entregar o que a gente está acostumado, né? Que é o Local Pack, o que é o Local Pack? O Local Pack são as 3 primeiras empresas que o Google ele sempre entrega nas pesquisas. E, em vez de entregar dessa maneira, a IA está sugerindo. Esse dia eu fiz um teste, né? De alguns clientes que a gente gerencia. E eu joguei lá a palavra-chave do cliente mais mais a localidade dele. E o que aconteceu? Em vez de aparecer o que a gente está acostumado, né? Google Meu Negócio, site, primeiro apareceu um texto da IA dizendo, ó, para essa empresa, para esse serviço que você está pesquisando, nessa localidade tem a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal e a empresa tal. E do lado de cada uma tinha um link lá para você poder clicar e entrar no site daquela empresa. Então aqui no Brasil já está sendo feito esses testes, porém é uma tendência que eu acredito que vai vir para ficar. Então, no meu caso, IA
Porque brevemente, nós também, acredito eu, que teremos aqui no Brasil a própria IA também recomendando essas empresas lá no Google, tá? Então, no meu caso é IA. E minhas redes sociais? Sim. @Agência Papo Criativo. Joga lá no Instagram, @Agência Papo Criativo. Quase todo dia eu tô por lá, trazendo dica, trazendo insights, trazendo conhecimento. É isso. Patrícia França. Minha rede social é Eu Sou Patrícia França. Você passa lá no Instagram e pode procurar. Eu Sou Patrícia França. Se você quiser fazer tráfego pago e aprender sobre os pilares para ele trazer bons resultados para você. Patrícia Viana. O meu é @Patrícia Viana, até esqueci. @Patrícia Viana. Eu sou estrategista digital, sou social media, sou mentora de empreendedores. Então, se você quer engajar suas redes sociais e até mesmo quero deixar um recado, né? Façam parcerias. Esses dois feras aqui são meus parceiros, né? Dentro da cada um na sua área de atuação. Então, se você precisa de uma empresa bem posicionada, me chama lá no direct e a gente conversa. Eu, como vocês já sabem, né? Vivi Mercadista. Esse é o meu @ no Instagram. Você me acha dessa maneira em todas as minhas redes sociais. E esse foi mais um SA Cast. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.